alvíceras. História da Igreja de Cristo, de Henri Daniel Ropes. Hoje, tomo 1º, capítulo 6, nas fontes das letras cristãs, da palavra viva aos primeiros escritos. Jesus nunca escreveu, tanto quanto sabemos, a não ser uma vez, e sobre a areia. Não fundou nenhuma academia ou seita filosófica e nunca se preocupou de fixar sobre o papiro as palavras que pronunciava. No entanto, ainda não acabara o 1º século e já o essencial da sua vida e da sua mensagem existia sob a forma de livros que leremos sempre. E o século II não se escoará sem que surja uma verdadeira literatura cristã que bem se pode equiparar à dos pagãos, fundada unicamente sobre a sua doutrina e destinada a renovar as sementes do Espírito. É este o último aspecto que revela a vitalidade da Igreja nascente, tanto quanto a sua força de irradiação e de conquista, tanto quanto o seu heroísmo nas provações e o seu gênio organizador. A sua fecundidade intelectual é admirável e os seus efeitos duram até hoje. Esta literatura cristã não brotará da vontade de alguns homens de talento desejosos de exprimir-se numa obra. Nascerá da própria vida, das necessidades e das circunstâncias, como um meio e um testemunho de ação. Mais uma vez, se impõe aqui a imagem de uma planta cujas origens são modestas, mas que, adaptando-se ao terreno e estendendo as suas raízes em todas as direções, acaba por tornar-se árvore em virtude de um poder de desenvolvimento orgânico que é, ao mesmo tempo, irresistível e imperiosamente lógico. O grão de mostarda era bem pouca coisa, mas continha em si o Espírito de Deus. Como teve início esta história das letras cristãs destinada a uma glória tão grande? Humildemente, Jesus não escreveu, mas falou. E com que arte, com que poder? Jamais homem algum falou como este homem. Tinham reconhecido os espirros do templo, lá em João 7,46. Muitos se tinham confessado estupefatos ante a sua autoridade. Jesus falava de forma simples, clara, de tal maneira que o mais letrado podia compreendê-lo. As suas palavras tinham o bom perfume das coisas naturais, da terra trabalhada, da árvore cheia de frutos, da água batida pelo vento, das searas maduras sob o sol de junho. Mas nessas palavras pressentiam-se grandes mistérios e por vezes brilhavam em seus lábios expressões estranhas, impossíveis de serem analisadas e que atingiam em cheio o coração. Como falou Jesus? A maneira tradicional da fala judaica, tal como o Oriente Nola conservou. Todos os procedimentos utilizados outrora pelos profetas e que se agruparam sob o qualificativo de estilo oral lhe eram familiares e ele os manejou admiravelmente. Os trabalhos essenciais sobre este assunto são os de Marcel Jousset, principalmente em Le style oral et mnémonique, chez les verbes muter, ou coisa qualquer, foda-se, não sei francês. Veja-se a nota de Grand-Maison a este respeito e, bom, não interessa, foda-se. Próximo.
Bom, dizíamos que a aritmética, onde estávamos mesmo? Ah, sim. Muitos se tinham confessado estupefatos ante a sua autoridade. Jesus falava de forma simples e tal, já falamos. Mas nessas palavras pressentiam-se grande mistério, também já falamos. Como falou Jesus? Bom, aí todos os procedimentos utilizados do outro lado, tudo bem, já falamos. Aí vem jogos, não, antes disso. Ah, sim. Jogos de paralelismo que impõem à memória uma espécie de automatismo. Emprego da parábola que golpeia o espírito e concretiza a lição moral. Técnica sutil de repetição que faz de algumas palavras-chave uma espécie de grampos para fixar o pensamento. Todos estes procedimentos de uma arte ao mesmo tempo popular e requintada, nascida de uma experiência imemorial. Jesus os pôs em prática. Então, voltando um pouquinho, quando ele fala assim, né, jogos de paralelismo. Então, você tem aqui, por exemplo, o quiasmo, que é muito utilizado. Você tem a própria parábola, é um paralelismo semântico, né? É outro recurso utilizado por Jesus. Essa questão da lição de moral, né, como se fosse uma fábula, que a parábola também tem. Essa técnica sutil de repetição de que ele fala aqui, por exemplo, temos nas expressões, por exemplo, aquela que Jesus utiliza, em verdade vos digo. Esse em verdade aí é uma técnica de repetição, como se fosse 1, 2, 3, ok, testando, né, aquela batidinha que você dá para aguçar a atenção das pessoas para o que você ainda vai vir a falar. Muito bem. Basta-nos ler em voz alta esta passagem do Evangelho para nos apercebermos da força do seu estilo e da sua perfeição rítmica. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava edificada sobre rocha. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Foi esta arte admirável da palavra que contribuiu, em parte, após a morte de Jesus, para que os seus ensinamentos lhe sobrevivessem. Jesus tinha consciência de que nenhum dos seus discípulos, mesmo aqueles que, como Mateus, não eram iletrados, fixava por escrito o que lhe ouvia. Em Israel, como mais tarde no nascente Islão, como ontem em Madagascar ou entre os índios da América, o verdadeiro meio de transmitir o pensamento é a memória. Os alunos das escolas rabínicas tinham como regra de ouro escutar o mestre e repetir as suas máximas com uma exatidão escrupulosa. Um bom discípulo, dizia-se então, é semelhante a uma cisterna bem vedada, que não deixa escapar uma só gota de água. A Mishnah do Talmud e o Alcorão serão transmitidos oralmente durante longos tempos, antes de serem passados a escrito. Era precisamente para esta memorização do pensamento que tendia o estilo ritmado repleto de imagens, de aliterações, de paralelos e de palavras-chave. Repetições de Cristo, como os alunos dos rabinos o eram de seus mestres. Repetidores de Cristo, aliás, como os alunos dos rabinos o eram de seus
mestres. Os apóstolos não tiveram dificuldade em transmitir fielmente a sua doutrina. Por isso é que, mesmo ficando ali 20 anos entre a morte de Jesus e o primeiro livro do Novo Testamento, que foi a primeira epístola aos Tessalonicenses, do apóstolo Paulo, é que não houve perda, né, pelo menos com nenhum grau de consideração, nenhuma perda notável, eu quero dizer, na mensagem do Evangelho. Muito até pelo contrário. Graças a esses 20 anos em que não houve um congelamento, um aprisionamento da mensagem do Evangelho em forma de texto escrito, é que essa mesma mensagem ganhou vida. Ela ganhou toda uma maneira de uma espécie de forma própria, né? Que veio essa forma, essa maneira dessa mensagem cristã ser divulgada, veio graças ao fato de ela não estar escrita. Porque se Jesus morresse, deixasse uma coisa escrita, no dia seguinte já tivesse um evangelho, o que ia acontecer talvez é que a mensagem não ia ser pregada oralmente, certo? Assim, não é que não ia ser pregada oralmente. Ela ia ser pregada, só que ela não ia ter uma independência. Não tendo aquela independência, aquele evangelho, ele ia ficar muito próximo, muito simpático ao cristianismo judaizante da época, em detrimento do cristianismo helenista daquela época, ou seja, os gentios. E aí um apóstolo Paulo teria dificuldades em aparecer, em surgir, o apóstolo dos gentios. Agora, como não havia vamos chamar assim de essa constituição, né? Essa carta magna escrita, esse código escrito, então o evangelho ele ficou apenas ao sabor dos seus adeptos, dos seus pregadores pelo mundo. Então ele foi se matizando, foi mudando algumas poucas nuances, e isso foi de capital importância para que Paulo pudesse aparecer, pregar e ganhar muitas almas fora do judaísmo. Muito bem. Imaginemos, portanto, sob o pórtico de Salomão, após a oração da nona, uma reunião de fiéis da nova fé. Há alguns que conheceram Jesus, que o viram e escutaram, e há outros que acabaram ou que acabam de converter-se. Mas todos têm um desejo veemente de penetrar na sua doutrina e de ouvir falar da sua pessoa. Levanta-se então um dos apóstolos, talvez Mateus, o antigo publicano. As frases de Cristo, então, estão de tal forma gravadas nele que nenhuma lhe saiu da memória naquele tempo, e assim vai. E evoca, então, a colina das bem-aventuranças, naquela tarde de junho em que Jesus ali falara. Acodem-lhe aos lábios as estrofes cadenciadas. Bem-aventurados os que têm coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque estão consolados. E ninguém do grupo esquecerá estas palavras, palavras que Mateus, o publicano, citou de cabeça. Ele ouviu a pregação e agora ficou gravado no seu coração a ponto de ele citar de cabeça. Essa pregação oral, antes dos escritos do Novo Testamento, em teologia é chamada de pregação querigmática. Ou seja, vem da palavra grego querigma, que era essa pregação oral. É assim que temos de imaginar a primeira catequese, aquilo que São Paulo chama a tradição, e que os Atos designam como a via do Senhor. Esta
transmissão oral devia ser simples e até simplificadora. Não se fazem conferências filosóficas a multidões. Devia, por outro lado, girar em torno de alguns grandes dados doutrinais e de alguns fatos biográficos essenciais. E devia também procurar reunir, na mesma exposição, os elementos da mensagem de Jesus que as ocasiões da sua vida tinham separado. Assim se elaborou pouco a pouco uma espécie de sistema pedagógico. Quanto à biografia de Cristo, impôs-se o hábito de dividi-la em 4 grandes partes, as mesmas que encontramos nos nossos evangelhos: a preparação para o ministério, a ação na Galiléia, o tempo de permanência na Judéia, a paixão e a ressurreição. Então, repetindo, a preparação para o ministério, primeira fase, ok? Da biografia de Cristo, ok? Primeira fase, a preparação para o ministério. Segunda fase, a ação na Galiléia. Terceira fase, o tempo de permanência na Judéia. Quarta fase, a paixão. E quinta fase, a ressurreição. Que aqui o Daniel Ropes divide em 4 grandes partes, mas na verdade contamos 5. Quanto ao ensino, constituíram-se grandes blocos. Então nós temos, com relação ao ensino do Evangelho, ao ensino de Jesus, temos o Sermão da Montanha, as parábolas, os conselhos aos discípulos e, por último, os discursos escatológicos sobre o futuro do mundo e o juízo final. Este estado de coisas durará entre 20 e 30 anos, e durante todo esse tempo, os cristãos darão a conhecer a sua tradição sem pensar em escrevê-la. A igreja, comunidade fundada por Jesus, transmitia-lhes a palavra divina e garantia-lhes a sua autenticidade. Lá estava Pedro, testemunha viva e autoridade estabelecida pelo próprio Jesus. Falava-se, ensinava-se, repetia-se tudo o que se sabia da vida e da mensagem do Divino Mestre. Era isso que se chamava a Boa Nova. Ao mesmo tempo, notícia do dom que Jesus fizera de si mesmo e dos dons divinos que trouxera ao mundo. E de um termo grego que outrora significara gorjeta ao portador de uma boa nova, mas que desde os tempos helenísticos se aplicava à própria boa notícia, esta propaganda tomou o nome que conservou até os nossos dias: Evangelion, o Evangelho. Então veja que legal, né? Evangelho significa boa nova, boa notícia, notícia perfeita, né? Só que essa palavra passou a significar isso, mas em tempos de antanho ela significava isso aí, ó, gorjeta ao portador de uma boa nova. Ela era a gorjeta dada, o Evangelho era o nome que se dava à gorjeta dada ao carteiro, né? Entre aspas, carteiro, claro. Era a gorjeta que se dava ao mensageiro, aquele que vinha portar uma boa notícia. Claro, se ele vinha trazer uma boa notícia, provavelmente a gorjeta era maior. Então, de gorjeta dada ao portador da boa nova, Evangelion passou a significar a própria boa nova. Mas era qualquer boa nova, não necessariamente religiosa e muito menos cristã. Só que com o advento do cristianismo, essa palavra começou a ser usada, muito usada, a ponto de a mensagem de Cristo, que era pregada pelos seus discípulos, ser considerada uma boa nova. Porque aquele que portava essa mensagem, aquele que ia entregar essa boa notícia, ele era recebido
como aquele mensageiro que ia levar profissionalmente uma notícia, entregar para alguém uma informação para ganhar dinheiro de gorjeta, com o intuito de ganhar um dinheiro fazendo isto. Só que o pregador, o discípulo, o apóstolo, ele ia por toda parte levar também uma boa notícia, mas sem pensar nesse dinheiro, apenas pelo amor. E como a qualidade, a força, a natureza de sua notícia era tão grande, tão fantástica, esse ato de levar essa notícia ficou sendo chamado de Evangelion. E a própria notícia, a própria mensagem cristã passou a ser chamada de Evangelho. Agora chamamos também de Evangelho, por exemplo, o Novo Testamento, uma parte do Novo Testamento, um conjunto de 4 livros do Novo Testamento. Nós chamamos de Evangelho. Então, a palavra vai sofrendo mutações. Como e por que motivo se transformou em texto escrito esta transmissão oral? Várias razões devem ter concorrido para isso. À medida que o tempo passava e a igreja se expandia, surgia o perigo de uma transmissão menos correta. Saindo dos meios judaicos para penetrar nos ambientes gregos, a Boa Nova encontrava-se num terreno diferente, onde não existiam os hábitos mnemotécnicos do estilo oral. E como era indispensável que os difusores da fé estivessem em condições de ensinar aos seus ouvintes o essencial da vida e da mensagem de Jesus, nasceu o costume de lhes dar uns pequenos livros, espécie de prontuários que, sem dúvida, foram redigidos em grego nos meios judaicos helenizados de Jerusalém e depois de Antioquia, onde eram igualmente faladas as duas línguas, o arameu e o grego. São Lucas, no seu primeiro parágrafo, alude claramente a estes primeiros esboços que precederam o seu evangelho. Então veja, realmente, quando você abre o evangelho de Lucas, ele fala que outras pessoas envidaram esforços antes dele para fazer o que ele estava fazendo. Só que eu faço aqui uma consideração ao que o Daniel Robes fala, porque há aí um entendimento de que havia outros evangelhos antes do evangelho de Lucas, inclusive apócrifos famosos, como outros evangelhos aí. Agora, não sei se o de Maria Madalena é anterior ao de Lucas, mas há uma interpretação, um entendimento de que havia outros evangelhos antes do evangelho de Lucas. Daniel Robes vai dizer que não é que havia outros evangelhos, ele vai dizer que havia outros livros, mas não necessariamente evangelhos, eram livros, né? Mais para esboços bem pequenos da vida de Jesus, da sua passagem aqui na Terra, do que propriamente um evangelho. Seja como for, havia documentos, né, que queriam fazer o que Lucas conseguiu fazer. Sem dúvida, incompletos e variáveis na forma, estes livrinhos eram apenas esquemas muito simples, notas ou bosquejos que tinham em vista somente apoiar a expressão oral, que continuava a ser essencial. Podemos ter uma ideia do que deviam ser estes livrinhos, estes pré-evangelhos, lendo nos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 10, do versículo 27 ao versículo 43, o pequeno discurso que São Pedro pronunciou diante do centurião Cornélio. Em 15 linhas muito simples, resume o essencial da vida e dos ensinamentos de Jesus, ordenados segundo a divisão quadripartida que indicamos acima. Esta coexistência do escrito e da palavra devia se conservar por muito tempo. Sêneca afirma que muito acima dos livros está a palavra viva, e esta será durante muitos anos a opinião dos cristãos. Durante muito tempo o seu prazer será ouvir falar aqueles que conheceram o Mestre, e depois, quando estes tiverem morrido,
ouvir os seus discípulos ou os discípulos dos seus discípulos. Este amor pela filiação direta, pela transmissão de homem a homem, tem qualquer coisa que comove. Por volta do ano 130, o bispo da Frígia, Papias, confessa também que ao conteúdo dos livros prefere o que vem da voz viva e perdurável. E mais tarde, Santo Irineu dirá igualmente que conserva não sobre o papel, mas no coração, o que São Policarpo lhe tinha ensinado e que este, por sua vez, recebera de São João. Mas então havia já muito tempo que, com receio de deturpações e também por motivos superiores de ensino, a Igreja tinha fixado a Boa Nova num texto definitivo.